Você já olhou para sua família e pensou: conheço cada um deles, cada história, cada segredo? Eu achava que sim. Minha família era meu porto seguro, um livro aberto de memórias e verdades que acreditei eram inabaláveis. Minha avó era a imagem da doçura, e meu avô, a rocha que sustentava a todos. Eles eram o alicerce da nossa história, um exemplo de amor e superação. Mal sabia eu que por trás dessa fachada perfeita, uma mentira silenciosa de 50 anos se escondia, esperando o momento certo para desmoronar tudo. Esta história não é sobre encontrar um objeto antigo. É sobre como esse objeto, um diário gasto e esquecido, me encontrou. Ele me arrastou para uma verdade que reescreveu não apenas meu passado, mas o próprio conceito de quem eu pensava que era, de quem éramos como família. É uma prova de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, tem uma força própria, um tempo perfeito para vir à tona. Se você sente que há peças faltando no seu quebra-cabeça familiar, fique comigo até o final. O que descobri pode ser a luz que você também está esperando. Mas antes de revelar o segredo, me diga: você acredita que algumas mentiras, por mais bem intencionadas que sejam, estão destinadas a serem descobertas? Tudo começou no outono passado, após a partida da minha avó. Minha mãe e eu estávamos na casa deles, um santuário de décadas de memórias e cheiro de café coado. A tarefa de arrumar os pertences era dolorosa, mas necessária. Em cada objeto, uma história. Em cada gaveta, uma lembrança. Enquanto arrumava o quarto do meu avô, que havia falecido 10 anos antes, encontrei algo que nunca tinha visto. No fundo de uma cômoda antiga, debaixo de um monte de camisas de flanela dobradas, havia uma caixa de madeira escura. Ela estava empoeirada e um pouco úmida, como se tivesse sido esquecida ali por décadas. Abri a caixa com cuidado. Dentro, havia algumas fotos antigas, um par de óculos de armação de metal e um livro pequeno, com a capa de couro puída e folhas amareladas. Um diário. O cheiro de mofo e tempo pairava no ar. Eu nunca soube que meu avô escrevia um diário. Ele era um homem de poucas palavras, um mestre na arte do silêncio e da observação. Minha mãe, que estava na sala ao lado, me chamou para ajudar com algumas louças. Guardei o diário na minha bolsa, sem pensar muito, prometendo a mim mesma que o leria mais tarde. Eu só queria terminar aquela tarefa dolorosa e ir para casa. Naquela noite, já no conforto do meu apartamento, com uma xícara de chá e a lembrança ainda vívida do cheiro da casa dos meus avós, tirei o diário da bolsa. A capa, com seus desenhos em relevo quase apagados, parecia sussurrar histórias. As páginas eram finas e a caligrafia do meu avô, embora um pouco trêmula pela idade, era inconfundível. Comecei a ler as primeiras entradas. Eram sobre o tempo na roça, sobre a plantação, sobre o clima. Histórias simples de um homem simples. Até que, ao folhear as páginas em busca de uma data específica, meus olhos pararam em uma entrada de 50 anos atrás. A data era a mesma do casamento dos meus avós. A caligrafia estava mais firme ali, mais jovem. E o que eu li naquela página, uma única frase, foi o suficiente para o chá escorrer da minha mão e o diário cair no chão. Me conte aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo, enquanto eu tomo coragem para abrir essa porta para o passado. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever e não perder o desfecho. A frase no diário do meu avô era curta, mas com o peso de um trovão. Hoje, casei-me com a mulher que amo, mas não é a mãe do meu filho. Eu li e reli as palavras. Meu avô e minha avó eram o epítome do amor eterno. 50 anos de união, 3 filhos. Minha mãe era a mais velha. Uma vida construída com alicerces de respeito e carinho. Como poderia haver um filho fora do casamento? E mais importante,
Como minha avó aceitou casar-se com ele sabendo disso? O chão sumiu sob meus pés. Toda a história da minha família, as fotos na parede, as anedotas de infância, os valores que me foram ensinados. Tudo parecia uma farsa elaborada. Meu avô, a rocha, o homem de caráter inquestionável, guardou um segredo por 50 anos. E minha avó, a doçura, a essência do perdão, foi cúmplice dessa mentira. Eu sabia que não podia parar de ler. Aquela frase abriu uma ferida que eu precisava entender. A entrada seguinte detalhava o porquê. Meu avô, antes de conhecer minha avó, morava em uma cidade vizinha. Lá, ele teve um relacionamento com uma jovem. Um romance de verão, ele escreveu, impensado, irresponsável. Dessa união, nasceu um filho, um menino. A mãe do menino, uma mulher simples e orgulhosa, recusou-se a se casar com ele. Queria criar o filho sozinha. Meu avô, sem dinheiro, sem apoio familiar, fez o que pôde. Arrumou um emprego na cidade grande para enviar dinheiro para o filho. Foi nesse período que ele conheceu minha avó. Ele se apaixonou perdidamente. Contou a ela sobre o filho, sobre a responsabilidade que carregava. E foi aí que o segredo começou. Minha avó, Maria, era uma mulher de sua época. Dividida entre o amor pelo homem e o estigma de um filho ilegítimo, ela tomou uma decisão que mudaria a vida de todos. Ela o aceitou. Mas com uma condição. O segredo seria guardado a 7 chaves. Ninguém, nunca, deveria saber. Eles construiriam uma família perfeita, intocada pelas sombras do passado. E meu avô, desesperado para não perdê-la, aceitou. O diário descrevia os anos seguintes. A culpa do meu avô, o medo da minha avó de ser descoberta, a dor de ambos em não poderem falar abertamente sobre o primeiro filho dele. Ele escrevia sobre os poucos encontros que tinha com o menino, em segredo, sempre com a dor de não poder abraçá-lo como um pai. Chamava-o de Pedro, um nome simples, mas carregado de amor e arrependimento. Minha mãe era a primeira filha do casal. Ela cresceu ao lado de seus 2 irmãos, em uma família aparentemente normal, construída sobre uma base de mentiras silenciosas. A vida que eu conhecia, que eu amava, era uma ilusão. Eu sentia raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter vivido uma farsa. E uma tristeza profunda. Como um amor tão grande podia ter nascido de um segredo tão devastador? Parei de ler. O sol já estava nascendo. Meu apartamento, que antes era meu porto seguro, agora parecia claustrofóbico. A brisa da manhã parecia não ser suficiente para me trazer ar. O diário, aberto na página amarelada, revelava uma ferida familiar tão antiga quanto o próprio tempo. E eu, Ana, com 35 anos, me sentia como uma criança perdida, sem saber em quem confiar, nem o que era real. O que eu faria com aquela verdade? Os dias seguintes foram um borrão. O diário se tornou o meu único confidente. Eu o lia e relia, buscando cada detalhe, cada linha, tentando entender a complexidade daquele segredo. A cada palavra, a figura do meu avô se transformava. Não era mais a rocha inabalável, mas um homem atormentado pela culpa, pelo amor e pelo medo. E minha avó, a figura doce, revelava uma força e um desespero que eu nunca imaginara. Reli a frase de novo e de novo. Mãe do meu filho. O filho. Não era meu tio. Era o primeiro filho do meu avô, um irmão que minha mãe nunca soube que teve. E eu tinha um tio. Um tio cuja existência foi apagada da nossa história por 50 anos.
A mentira não era apenas sobre um filho perdido. Era sobre um ramo inteiro da nossa árvore genealógica que foi cortado antes mesmo que eu soubesse que existia. Olhei fotos antigas da família. Minha mãe, jovem, sorrindo ao lado dos pais. Meus tios, crianças felizes. E em cada sorriso, em cada abraço, eu via a ironia da situação. Tanta felicidade construída sobre um alicerce de silêncio e omissões. Como eles puderam viver assim por 50 anos? Como puderam carregar esse peso? A raiva inicial se transformou em uma tristeza profunda e uma confusão avassaladora. Quem era eu, afinal? Neta de uma família que se baseava em uma mentira? As histórias que me foram contadas, as raízes que eu acreditava ter, tudo parecia se desintegrar. Sentia-me órfã da minha própria história. Comecei a pesquisar. O diário mencionava a cidade natal da mãe de Pedro. Era uma cidade pequena, a poucas horas de carro. Eu sabia o nome da mãe e o nome do filho. E a necessidade de saber mais me consumia. Eu precisava ver Pedro. Precisava entender o que aconteceu com ele, com a outra parte da minha família. Minha mãe e meus tios, para mim, eram as vítimas inocentes dessa mentira. Eles viveram a vida acreditando em uma versão da história que não era real. A verdade tinha o poder de destruí-los, assim como estava me destruindo. Eu sentia um peso enorme. Devo contar a eles? Devo protegê-los como meus avós tentaram proteger a todos? Ou a verdade, por mais dolorosa que fosse, era um direito deles? A solidão da minha decisão era esmagadora. Não havia ninguém com quem eu pudesse compartilhar o diário, a menos que eu estivesse disposta a destruir o que restava da minha família. Meus avós se foram, levando seu segredo para o túmulo, mas deixaram as pistas para que eu o desenterrasse. Eu era a única ponte entre o passado oculto e um futuro incerto. E naquelas noites sem sono, lendo as páginas amareladas, tomei uma decisão. Eu precisava encontrar Pedro. Não para confrontá-lo, mas para entender. Para dar um rosto a essa parte da nossa história que foi negada. E talvez para encontrar alguma paz em meio a tanto caos. O diário me havia dado a chave. Agora, eu precisava ter a coragem de abrir a porta. Com o diário na mochila e uma mistura de medo e determinação, parti para a cidade natal da mãe de Pedro. O caminho foi longo, mas cada quilômetro parecia me aproximar de uma parte perdida da minha própria história. No diário, meu avô expressava a dor de saber que Pedro poderia ter visto minha mãe, sua irmã, brincando no quintal, e talvez a mim, sua sobrinha, sem nunca poder se aproximar. Aquilo me cortava o coração. Cheguei à pequena cidade. As informações do diário eram escassas, mas eram um ponto de partida. Comecei perguntando nos lugares mais antigos. A padaria, a farmácia, a igreja. Em cidades pequenas todos se conhecem, e as memórias duram mais que o tempo. No início, as pessoas eram reticentes, desconfiadas. Falar sobre o passado, especialmente sobre segredos, era como pisar em ovos. Mas eu persisti. Contei que estava pesquisando a história da minha família, mencionando o nome da mãe de Pedro e o do próprio Pedro. Foi na praça principal, com um grupo de idosas sentadas num banco, que finalmente tive um sinal. Uma delas, com olhos sábios e um sorriso triste, me olhou e disse: "Ah, o Pedrinho, que bom moço. Ele ainda mora aqui perto do rio." Meu coração disparou. Ele estava vivo. Ele estava ali. A senhora me deu indicações, e eu segui o caminho, as pernas bambas, o diário na mochila pesando 1 tonelada. A casa era simples, com um pequeno jardim bem cuidado. Um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol regava as flores. Ele era alto, com os mesmos olhos penetrantes do meu avô. Parei no portão. Respirei fundo. O que eu diria? "Oi,
Eu sou a filha da sua irmã que você nunca conheceu? A verdade parecia grande demais, pesada demais para ser entregue assim. Mas o destino já havia me levado até ali. Não havia mais como voltar. Com licença? Minha voz saiu um sussurro. O homem se virou, a mangueira em sua mão. Ele me olhou com curiosidade. E então, algo mudou em seu olhar. Ele franziu a testa, como se buscasse uma lembrança perdida. E, de repente, um reconhecimento brilhou em seus olhos. Eu tinha os olhos da minha mãe. Ele largou a mangueira no chão e os ombros dele relaxaram. Você se parece com ela? Você é filha da Lúcia? Meu coração disparou. Sim, eu disse. Sou Ana, filha da Lúcia, e acho que você é meu tio Pedro. Foi ali, no Jardim Florido, que a verdade, depois de 50 anos, finalmente encontrou seu lar. Pedro me convidou para entrar. A casa era acolhedora, cheia de memórias e um cheiro bom de comida caseira. Sentamos na varanda e o silêncio preencheu o espaço. Um silêncio diferente do da casa dos meus avós. Não um silêncio de segredos, mas de expectativas, de duas vidas que se uniam após décadas de separação. Foi então que tirei o diário da mochila. Eu encontrei isso, eu disse, entregando-lhe o livro gasto. É do seu pai. Pedro pegou o diário com as mãos que tremiam um pouco. Ele o abriu na última página, onde a entrada sobre o casamento e o filho era clara. Os olhos dele percorreram as linhas, e eu vi a surpresa, a dor e, finalmente, uma compreensão profunda tomar conta de seu rosto. Ele fechou o diário e olhou para mim. Eu sempre soube que havia algo. Minha mãe nunca me contou quem era meu pai, mas sempre havia um olhar, uma tristeza nela quando eu perguntava. E quando eu cresci, às vezes eu via um homem me observando de longe no mercado. Era ele, não era? Minhas lágrimas caíram quando eu confirmei com um aceno. Era meu avô. Pedro me contou sua história. Sua mãe, orgulhosa e independente, nunca o deixou sentir a falta de um pai. Ele cresceu feliz, cercado pelo amor da mãe e dos vizinhos. Mas sempre havia uma pergunta no ar, uma lacuna. Quando sua mãe faleceu, ele encontrou algumas cartas antigas, sem remetente, com dinheiro. Era o meu avô. O pai silencioso, mas presente, que ele nunca pôde abraçar. Eu nunca tive raiva, ele disse, seus olhos encontrando os meus. Eu entendi. As coisas eram diferentes naquela época. Minha mãe me ensinou que o amor nem sempre segue as regras, e que o perdão é mais importante do que qualquer mágoa. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma atormentada. Ele, o irmão que minha mãe nunca conheceu, carregava uma sabedoria e um perdão que eu, a sobrinha da família oficial, mal começava a compreender. Passamos o dia conversando. Ele me contou sobre a mãe dele, sobre o seu trabalho como jardineiro na cidade, sobre seus próprios filhos, meus primos que eu nunca soube que existiam. E eu contei a ele sobre nossa mãe, sobre nossa infância, sobre o homem que nosso avô se tornou, sempre com o peso de um segredo. Nós compartilhamos histórias, risadas e muitas lágrimas. Eu me desculpei. Pela mentira, pelo silêncio, pelos anos perdidos. Ele apenas apertou minha mão. Não há nada para perdoar, Ana. O passado é passado. O que importa é que estamos aqui agora. Nós nos encontramos. Naquele momento, no Jardim Florido, com o diário do meu avô entre nós, senti que a mentira de 50 anos finalmente se desfez. E em seu lugar, nasceu uma verdade maior, mais forte, mais amorosa. A verdade de uma família que finalmente se reencontrava.
Voltei para casa com o coração leve, mas com uma nova e imensa responsabilidade. Eu havia encontrado Pedro, meu tio. A verdade era real. Agora, precisava decidir como compartilhá-la com o resto da família. Minha mãe e meus outros tios tinham o direito de saber. Mas como lhes dar uma verdade que reescreveria 50 anos de suas vidas? Decidi fazer isso com calma, com amor, e com o diário como testemunha. Convoquei minha mãe para uma conversa, na antiga casa dos meus avós. Com o diário como testemunha, contei a ela a história. Vê-la, uma mulher de quase 60 anos, descobrir que teve um irmão por toda a vida e nunca soube, foi devastador e comovente. A dor da mentira dos pais dela misturou-se à curiosidade sobre esse pedaço de sua vida que lhe foi roubado. No início, houve choque, silêncio, lágrimas. Minha mãe chorou copiosamente, a imagem de seu pai perfeito desmoronando diante dos olhos. Quando ela contou aos seus irmãos, meus outros tios, as reações foram diversas. Um reagiu com raiva, sentindo-se traído. Outro, com uma tristeza silenciosa. Mas eu perseverei, mostrando o diário, contando sobre o homem gentil que Pedro era. Foi um processo doloroso, longo. Houve discussões, acusações, mágoas antigas que vieram à tona. Mas com o tempo, a verdade começou a se assentar. A raiva deu lugar à compreensão, à tristeza, ao perdão. Eles começaram a ver o quadro completo. Não uma mentira cruel, mas a história complexa de um homem e uma mulher que tentaram proteger sua família de uma forma equivocada, impulsionados por um amor que, apesar de imperfeito, era real. Aos poucos, a curiosidade sobre Pedro, o irmão secreto, começou a crescer. Minha mãe foi a primeira a querer conhecê-lo. Organizamos um encontro. Foi um momento de emoção indescritível, de abraços hesitantes que se tornaram firmes, de lágrimas que lavaram 50 anos de distância. Pedro foi recebido de braços abertos, com a gratidão por sua paciência e seu perdão. A família não foi destruída pela verdade. Ela foi, na verdade, reconstruída. Em vez de uma fachada perfeita, agora tínhamos uma história autêntica, com suas falhas, seus sacrifícios e, acima de tudo, um amor ainda maior. Pedro e seus filhos foram incorporados à nossa vida, e as mesas dos domingos se tornaram ainda maiores, mais barulhentas, mais completas. O diário do meu avô, que parecia a fonte de toda a destruição, tornou-se o catalisador da nossa cura. Ele não era um livro de segredos, mas um testamento de um amor imperfeito, mas profundo, que desejava ser compreendido. Meu avô, que era a rocha, mostrou-se um homem vulnerável. Minha avó, que era a doçura, mostrou-se uma mulher de força e de escolhas difíceis. E ambos, com seus erros, se tornaram mais humanos, mais reais e mais amados. Hoje, quando olho para a minha família, não vejo mais a mentira. Vejo a complexidade, a beleza das imperfeições, a resiliência do amor. A verdade que o diário revelou não me trouxe dor permanente. Trouxe-me a família completa, um legado de perdão e a certeza de que, por mais que tentemos esconder, a verdade sempre encontra um caminho. O diário do meu avô não apenas revelou a mentira de 50 anos. Ele me deu a maior lição de vida que eu poderia ter recebido, a de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único alicerce verdadeiro para o amor, e que o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é o caminho para a liberdade. Hoje, nossa família é maior, mais forte e, finalmente, mais honesta. Se a minha história tocou seu coração, ou te fez refletir sobre os segredos e as verdades que moldaram sua própria família, saiba que nunca é tarde para buscar a clareza. Às vezes,
As respostas estão escondidas nas páginas de um diário ou nos silêncios do tempo, esperando para serem encontradas. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, para que possamos continuar explorando juntos essas jornadas de autoconhecimento e cura. Sou grata por ter compartilhado essa jornada com você. Que você encontre a sua verdade e a paz que ela pode trazer. Até breve.